Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus por mais um dia que Ele fez para nós, mais uma semana que se inicia e até aqui o Senhor nos ajudou. Mulheres, hoje estamos dando início à semana do Dia das Mães e esta semana, o nosso devocional Amanhecer com Deus, nós vamos ter temas sobre as mulheres da Bíblia, onde vamos aprender um pouco mais sobre essas mulheres que foram fiéis a Deus nas lutas, nas dificuldades, que não perderam a sua fé nos momentos mais difíceis da sua vida. Vamos também aprender com elas a permanecer firmes na certeza de que mesmo em tempos sombrios, tempos de crise como este que estamos vivendo, se permanecermos também fiéis ao nosso Deus, se permanecermos com a nossa fé firme no Senhor, nós também vamos vencer para a glória de Deus. Amém? E hoje, a primeira mulher que nós vamos aprender é com Esther. Muitas já conhecem a história dessa mulher, não é verdade? Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre ela? Hoje nós vamos aprender sobre o poder de uma única pessoa. Quantas vezes nós pensamos, mas eu sozinha nada posso fazer. Só eu orar não vai acontecer. Preciso de mais alguém para orar comigo. Então hoje nós vamos aprender que com Jesus, eu, você, nós podemos fazer a diferença nesta terra. Vamos lá? Vamos meditar no livro de Esther, no capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susa, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que a todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo,
socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Você já pensou? Sou só, minhas orações não fazem diferença. Muitas de nós pensamos assim às vezes, mas isso não é verdade. Ester era a esposa de Xerxes, o poderoso rei do Império Persa. Ele fizera da esposa anterior um exemplo, banindo-a por ter lhe desobedecido. Agora era Ester que estava para enfrentar um castigo ainda mais severo, se ousasse aproximar-se do trono sem ser chamada. Ela estava arriscando a sua própria vida. No entanto, o seu primo Mardoqueu pediu-lhe que fizesse isso a si mesmo. O seu povo, os judeus, corria um grande perigo. Quem sabe, disse-lhe o primo, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Amadas, eu quero fazer essa pergunta a você neste momento. Reflita sobre essa situação que você está vendo na sua casa, na sua família, com seu filho, seu esposo, seu parente. Está vivendo uma situação difícil? Uma situação de risco, talvez? Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí, neste lugar, neste momento, para fazer a diferença? Clame ao Senhor, peça a orientação do Espírito Santo para que Ele te mostre como você deve agir, o que você precisa fazer, para que Deus possa usar a sua vida para livrar o teu povo, a tua casa, a tua família deste mal, desta perseguição. Busque a orientação do Senhor nesta hora. Eu não sei qual é a situação, qual é o mal que tem vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, mas peça ao Senhor que te dê a direção, que mostre o que você precisa fazer para que Ele venha usar a sua vida para fazer a obra, para fazer a diferença na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Esté era a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo. Ela era rainha, mas ainda assim precisava de coragem e fé. Mais que sua vida estava em jogo, a vida do seu povo, do povo judeu, toda uma nação. Ela, porém, fez o que era necessário. Amadas, como cristãs, devemos defender o que é certo, mesmo que venham a nos ridicularizar ou algo pior. Você talvez seja a única cristã na sua casa, no seu trabalho, na sua família. O que você faz quando a sua fé é confrontada? Seria muito fácil ficar sentada e esperar em silêncio, só dizer nos seus pensamentos: o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Mas é muito mais desafiador correr riscos e defender o que é certo. Ester jejuou e orou, e seguindo a direção de Deus, ela tomou uma decisão, ela agiu. Você e eu podemos fazer o mesmo, pois nunca se sabe quando a nossa atitude vai resultar justamente naquilo para a qual nós fomos criadas, nós fomos chamadas. Vamos buscar no Senhor a direção, o discernimento, para agirmos com sabedoria no momento certo e fazermos e sermos a diferença na nossa geração.
Hoje eu começo um jejum. O meu jejum será à tarde, do meio-dia às 18. E se você quiser entrar comigo também nesse jejum, já fica aqui o convite. Nós vamos jejuar essa semana inteira. Vamos buscar em Deus sabedoria e discernimento. Esse jejum não é para você pedir para Deus alguma coisa, a não ser crescimento espiritual, amadurecimento. Nós vamos orar durante toda essa semana, clamando ao Senhor por discernimento, por sabedoria da palavra dele, para quando o Senhor falar, nós estejamos sensíveis à sua voz e seguindo a direção dele. Seremos uma bênção na nossa casa, na nossa família, no trabalho, aonde o Senhor nos enviar, para a glória dele. Amém? Senhor, enquanto jejuo e oro, Pai, durante esta semana, capacita-me a gerar um efeito poderoso sobre o mundo, ao defender, Pai, o que é certo e seguir a tua direção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um excelente dia e uma semana de bênçãos e vitórias, mulheres guerreiras do Senhor.